a nossa Bíblia no capítulo 4 do livro que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, vamos ler dos versículos 17 ao 24. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui. Louvo a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estudarmos a Sua palavra, de falarmos a Sua palavra. Oportunidade de ouvir a Sua palavra. A Sua palavra, ela é santa, ela é inspirada, ela é escrita para a nossa exortação, para a nossa edificação, para a nossa correção. Toda palavra, ela é vida, ela me dá vida, ela te dá vida. A palavra de Deus nos fortalece. Quando nós paramos, estudamos, ouvimos a voz de Deus e a profecia aqui escrita, nós então somos edificados, melhorados, trabalhados para a glória do nosso Pai. O texto do apóstolo Paulo aos Efésios, essa carta é uma carta muito importante. Nós queremos, numa oportunidade mais para frente, estudar só sobre a Epístola de Efésios, entender todo o contexto dessa epístola. Nós já temos esse material pronto, mas eu creio que o Senhor vai nos dar uma oportunidade para estudar somente a epístola. Hoje nós vamos ler esses versículos do capítulo 4, versículos 17 ao 24. Que diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criados segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém? Amém. O apóstolo Paulo, trazendo o ensinamento, nos dá total possibilidade de entendimento de duas naturezas. Uma natureza caída, o homem corrompido, o homem que se degenera, o homem que vive o pecado, e a natureza cristã, a natureza daquele que já está em Cristo, que procede de acordo com o caráter cristão. É bom lembrarmos que quando Deus criou o homem, Deus criou o homem santo, justo e perfeito. O homem foi criado sem pecado. O homem tinha total comunhão com Deus, recebia a visitação de Deus todos os dias e não tinha nenhuma mácula, nenhum desvio de personalidade, de caráter, mas vivia para agradar a Deus, perfeito como foi criado. Até que ele peca. E o pecado rompeu esse relacionamento. O pecado distanciou o homem de Deus. O pecado afastou o homem e fez com que o homem fosse lançado fora da presença de Deus.
E o profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 15, ele diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado, ele trouxe separação, distanciou o homem de Deus. E o homem que permanece no pecado, ele continua com a sua natureza corrompida, com a sua natureza morta para Deus, distanciado e sem a possibilidade de ouvir, de obedecer e de ter a sua vida, o seu caráter mudado conforme o Espírito, conforme a palavra. Nossos pecados então fazem divisão entre nós e Deus. Quando o salmista, no Salmo 51, ele olha para o seu pecado, advertido que foi, e ele consegue ver a sua natureza caída, ele diz no Salmo 51, verso 5: em natureza, em pecado eu fui gerado, em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele reconhece a sua natureza, ele reconhece a sua condição de pecador, e ele vê que esta situação é uma situação que incomoda, que volta e meia se manifesta, tenta aflorar e tenta tomar parte nessas vidas. E o apóstolo Paulo ensina a respeito disso, e nós queremos compartilhar isso com os irmãos nesta noite, porque nós precisamos tomar cuidado. Às vezes nós esquecemos que nós temos natureza, temperamento, personalidade, caráter, e que nós precisamos permitir que a palavra de Deus trabalhe em nós para poder mudar, para que nós possamos cada dia ser mais parecido com Jesus. Despir dessa velha natureza, desse velho homem, tirar essas características do homem anterior, antes de conhecer a Cristo, e se revestir e se renovar do homem novo, que agora vive a semelhança do seu Senhor, do seu Mestre, nosso Jesus Cristo. E o homem tem então temperamento, e eu queria só na introdução falar um pouco sobre isso. O temperamento, nós já nascemos com ele, é genético, né? É o gênio do pai, da mãe, né? Ele não se modifica, mas pode ser controlado pelo Espírito Santo. É o modo de ser, a nossa reação, as nossas emoções. Nós temos a nossa natureza, o nosso temperamento, em algumas características. A psicologia, ela define, né, parte da psicologia aceita essa teoria e define pelo menos em 4 grupos, que são os sanguíneos, os fleumáticos, os coléricos e os melancólicos. Qual é a diferença de um e o outro? Se eu falar aqui rapidamente, os irmãos logo vão lembrar de alguém que tem esse comportamento, esse temperamento, ou até mesmo vamos nos identificar com algum deles, né? O sanguíneo, ele é expansivo, ele é otimista, mas ele também se irrita facilmente, ele é compulsivo, ele age prontamente, de forma imediata, né? Característica de Pedro, o apóstolo, que pega a espada, já corta e fala: não, aqui não, né? Sanguíneo. Não, eu não vou negar, não vou nunca negar. Daqui a pouco não negando, né? É o temperamento dele, né? Então ele é expansivo, ao mesmo tempo otimista, mas também irritável, se irrita facilmente e ainda é impossível. Não sei se alguém se identifica com esse temperamento. Mas também tem um fleumático. O fleumático é o sonhador. Ele é mais pacífico, ele é dócil, mas ele é conservador, ele é preso aos hábitos e ele é distante das paixões.
ele é sempre reservado. Esse é o fleumático. E tem o colérico, sempre ambicioso, dominador, tem propensão a reações abruptas e explosivas. Quem conhece alguém colérico? Qualquer coisa já arranca os cabelos, sai gritando, quebra tudo, sai de perto, né? São temperamentos. E ainda tem o melancólico. O melancólico é nervoso e sempre tendo assim uma caída ao pessimismo, ao rancor, à solidão. Dentro do quadro novo aí, tem muita facilidade para ser alguém conhecido como alguém depressivo, alguém melancólico, alguém que tudo acha que não vai dar certo, sempre é negativo. Essa natureza, esse temperamento está em nós. Às vezes a pessoa não é sanguínea, ou fleumática, ou melancólica, ou colérica, porque quer. É natureza. Eu tenho a minha, você tem a tua, nós herdamos isso. E nós temos que lidar com isso. E às vezes, muitas vezes, nem sabemos lidar com isso. Mas a palavra de Deus nos ensina a lidar com o nosso temperamento, com a nossa natureza. E é importante nós entendermos isso. Quando Paulo fala do novo homem, é um novo homem controlado pelo Espírito, um homem dominado pelo Espírito, moldado pela palavra, que recebe a palavra para poder trabalhar o seu temperamento. Tem ainda a personalidade, são termos bastante próximos, temperamento, personalidade e caráter, mas como a psicologia nos dá algum entendimento, é bom nós trazermos aqui. A personalidade é um conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir e agir. Ou seja, é o indivíduo nas suas funções, naquilo que ele é exteriorizado, naquilo que ele é identificado, no seu comportamento, no seu jeito de ser, nas suas ações, na sua convivência social. Esta é a personalidade. Personalidade também é o conjunto de características marcantes de uma pessoa. Você olha para ele, você sabe quem ele é. É o jeito dele. Ele expressa isso e é a individualidade dele. São os valores e os comportamentos externalizados que você identifica facilmente. Mas tem um terceiro ponto que nós precisamos trabalhar ainda nessa introdução, que é o caráter. O caráter, ele é muito próximo da personalidade. Só que ele é interno, ele é interior. Às vezes, a pessoa consegue passar uma imagem e você até pensa que ela é aquilo lá mesmo. E quando vai ver, ela tem um caráter totalmente diferente daquilo. Estava lendo agora, antes de vir ao culto, uma reportagem de três irmãos e mais propriamente um mentor, sequestrou algumas mulheres, entre elas uma moça de 16 anos, e ficou com ela em cativeiro 10 anos. 10 anos. A mãe dessa moça diz no texto que eu li hoje que morreu em 2006 em desgosto. Ela foi sequestrada em 2003. E lá teve inclusive filho com esse sequestrador, uma criança com 6 anos. E essa mulher, agora ela sai nos Estados Unidos, em Cleveland, ela sai desesperada, não conseguiu escapar hoje, e ela busca a ajuda de um senhor negro, que dá no seu depoimento e fala assim: eu até estranhei, uma moça, uma mulher bonita, branca, vem para meus braços correndo, o que está acontecendo? Ela machucada, ela conta a história dela, e aí a polícia intervém, prende, mas o depoimento desse senhor, que salvou essa mulher, que viu os gritos ali, falou assim: é impossível, gente. Ele falou assim: eu sentava com esse senhor aqui, que era meu vizinho, eu comi churrasco, comi costela, comi carne, nós fazíamos festa, a casa dele é praticamente no meu quintal,
E eu nunca desconfiei de nada. Eu nunca imaginei que pudesse ter aqui dentro essas pessoas sequestradas. E ele fala, como é que nós não podemos ver isso? O caráter, muitas vezes, não são manifestos assim rapidamente. Ele é o que a pessoa é no interior. Às vezes, até disfarce. Apresenta-se uma boa pessoa, um bom vizinho, como esse caso, mas na verdade tem um caráter totalmente corrompido, é um pedófilo, é um homem totalmente sem valores, seus princípios, quer dizer, não tem princípio algum. Então o caráter é o conjunto de qualidades boas e más de um indivíduo que determina a sua conduta interior. São os traços morais da personalidade. Enquanto que a personalidade é o indivíduo no seu meio social, o caráter é o traço moral da personalidade. Então, é aquilo que o homem é no seu culto. Por exemplo, José, o homem com Deus. José, quando a mulher de Potifar tentou seduzi-lo, não tinha ninguém na casa. Ela já tinha dispensado todos os criados, seu marido não estava, só estava ela. Dentro da visão natural dela, e ímpia, pecadora, ela não viu nada que pudesse ali trazer algum mal, alguma sequela para a sua vida. Mas José foi diferente. José, mesmo sozinho, falou assim: não pecarei contra o meu Deus. Caráter moral para com Deus. O caráter para com Deus, que é o homem com Deus, faz ele pensar que ele vai prestar conta a Deus. Nós estávamos falando esses dias entre alguns amigos, e eu falei uma palavra até um pouco dura. Eu falei assim: tem gente agindo como se não fosse prestar conta a Deus nunca. Tem gente na igreja, no ministério, em toda parte, se comportando, tomando decisões, fazendo coisas como se fossem absolutos. Fazem a escondida, às vezes deixa até transparecer que faz e não se importa. E esquece que vão prestar conta a Deus. Mas o caráter interior também fala com relação a Deus, fala com relação ao próximo, porque você pode, através do teu caráter, quando manifesto, porque eu disse que era interior, quando manifesto, apresentar algo bom ou algo ruim. E para com o próximo, você pode até apresentar-se amável, benigno, bondoso, né? De alguém de um bom relacionamento. Esses dias eu vi uma imagem de uma mão cumprimentando a outra, e no dedão que ia pegar assim, tinha uma boca de uma serpente, né? Como se fosse picar num aperto de mão. Às vezes é isso que acontece. Alguém está pegando nossa mão, mas no fundo, na intenção mesmo, está fazendo um mal muito grande. Às vezes está nos entregando alguma coisa para o nosso próprio mal. O caráter dessa pessoa está sendo manifestado, revelado ali, sem que você veja. Então nós temos que nos preocupar, sim, com o nosso caráter, para com o homem, para com Deus, como disse em primeiro lugar, mas para consigo mesmo. Porque quando nós permitimos que Deus trabalhe em nós, tem alguém que fala que não muda seu caráter, muda sim. A palavra de Deus muda a velha natureza para a nova natureza. A palavra de Deus nos corrige, a palavra de Deus muda a nossa vida. E por isso que eu me alegro em poder falar, porque a palavra é a mesma palavra que muda a mim, que me corrige. A mesma palavra que eu estou falando aos irmãos, primeiro eu li para que em mim tivesse efeito. Então eu glorifico a Deus, porque quando nós pensamos nesse caráter que é para com Deus, para com o próximo, nós temos que pensar também para com Jesus. Às vezes ninguém precisa saber, ou é uma coisa tua íntima, mas você não faz.
você não pensa. Você pode até pensar, não vai prejudicar ninguém. Mas será que Deus vai se importar com isso? Paulo disse: tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Que nós tenhamos o nosso caráter mudado com a palavra de Deus. Então, com a curada, que nós possamos, diante de Deus, diante dos homens e conosco mesmo, ter atitudes que venha glorificar o nome de Deus. Então, o caráter, ele descreve a moral do homem, o que faz diferente de qualquer outra pessoa. É no falar, é no agir, é no opinar. Você conhece muitas vezes o caráter da pessoa nisso, né? Nas suas palavras, na sua forma de agir. Você sabe, ou você identifica, e nós temos que ter essa preocupação. Eu sou um crente, você é um crente, nós temos em nós a própria face de Cristo, o brilho dele. Nós temos que representar e apresentar diante dos homens um caráter cristão, de homens que fazem a diferença. E é importante, eu falei de Pedro, né, sanguíneo, nos dá a entender pela sua característica de alguém sanguíneo e seu temperamento. E Pedro, ele tentou, quando ele disse: não, eu não conheço, não sei quem é, pelo jeito dele, pelo comportamento dele, pela natureza dele, pelas características dele, pelo caráter dele, alguém disse assim: ou você fala igual a eles, você está vestido igual a eles, você é deles, não tem como. Aí aquela mulher falou: tu é um deles, né? Que nós possamos ser identificados com o caráter de Cristo em nossas vidas, que é mudado pela palavra. Enquanto muitos estão negando a Jesus através do seu comportamento, conduta, atitudes, ações, nós podemos, a cada dia, aprendendo a palavra de Deus, vindo ouvir a sua palavra. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, porque nós temos sido bastante insistente em falar sobre a vida cristã. Nós temos bastante outros assuntos, já disse isso, podia trazer aqui mensagens avivalísticas, mensagens pentecostais, de vitória, toma chave, etc. Mas, irmãos, toda vez que eu pego o texto, então hoje não foi diferente. Pega o texto e Deus nos orienta a trazer palavra que fala sobre a vida cristã. Porque Deus quer mudar melhor a mim, melhor a você. Porque Deus está cuidando de nós para um trabalho maior, para um trabalho melhor, para algo que nós não conhecemos hoje. Nem nossa família, em nossa casa, em nosso trabalho, em nossa cidade, em todo meio. Então permita que os ensinos bíblicos não são meus, venham fazer diferença em nossa vida, para que nós possamos moldados para ser mais com Cristo. E Paulo, ao escrever também aos Coríntios, capítulo 11, da primeira carta, no versículo 1, ele diz assim, nós estamos falando de caráter, e eu quero citar Paulo, que é o escritor dessa carta de Efésios, nós lemos também de muitos outros textos. Nós vamos ver um pouquinho sobre Paulo, porque Paulo, ele fala assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E aí algumas perguntas vêm na nossa mente. Quem foi Paulo para que exortasse o povo cristão a imitá-lo? Né? Quem foi Paulo para dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo? Não, o que ele fez de tão importante no ministério para que pudesse ser imitado em suas ações? E aí a gente vai ver um pouquinho da vida de Paulo, né? E é importante ver que existe um padrão, e eu quero observar o próprio apóstolo Paulo, que muito nos ensina, que é um padrão mudado após a conversão. Antes, quando nós não conhecíamos a Cristo, nós tínhamos um jeito de pensar, de agir, de falar, uma maneira, uma conduta. Mas depois que nós nos convertemos, depois que nós aceitamos a Cristo, depois que nós confessamos o nome de Jesus, depois que nós nos tornamos cristãos, isso muda. E nós precisamos entender isso e lembrar disso. E aqui nós precisamos também lembrar a maneira como um homem, né, um judeu, um Saulo, ele
foi alcançado pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele, antes perseguidor da igreja, causando grande mal ao povo de Deus, agora ensinando como esse povo deve se portar, e ainda dizendo: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo, ele tinha consciência de tudo que ele fizera, e inclusive quando ele estava fazendo, nós podemos entender que ele fazia pelo zelo da lei, mas ele reagia de forma a resistir a Deus e a resistir à própria verdade e à própria palavra. Tanto é que quando ele relata isso, ele diz em Atos 26:14, dizendo uma palavra que ele recebeu do Senhor: dura coisa é recalcitrares contra os aqueles. Quer dizer, vai ser duro para você, se você quiser resistir o poder de Deus que tem se manifestado em tua vida. Mas ele vinha resistindo. Aleluia. E aí o Senhor Jesus toma ele, chama ele, e ele então passa a viver uma nova natureza. Ele é cuidado, né? E é importante nós lembrarmos, porque a gente vê quem foi Saulo, né? Um dos primeiros textos que fala a respeito de Saulo, fala no capítulo 8 de Atos, do verso 1, quando diz assim: também Saulo consistia na morte dele. De quem? De Estevão. Fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E aí segue o texto. Este era Paulo, que perseguia a igreja, que esteve presente na morte de Estevão e que fazia grande perseguição. E no mesmo capítulo 8, ainda a gente vê no verso 3, Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Olha quem é chamado, quem Deus escolhe e vai depois trabalhar na vida desse homem. E Saulo, ainda mostrando um pouco da sua antiga natureza, depois de pedir autorização ao sumo sacerdote para açoitar os cristãos que viviam nas sinagogas, ele pede para ir para Damasco, né? E esse Saulo, esse jovem, em sua viagem para Damasco, então ele encontra o Senhor, e nesse esplendor de luz do céu, ele ouve uma voz que dizia, que está em Atos 9, versículos 4 a 5, vocês podem conferir: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, a partir daí, ele torna-se um ex-perseguidor. A gente vai ver depois, mais para frente, que o perseguidor passa a ser perseguido. E ele deixa de perseguir os primeiros cristãos e se torna um apóstolo convertido pelo Senhor Jesus Cristo. E foi ele a que Jesus fez revelações diretas da verdade e entregou a doutrina à igreja. Doutrinas essas, irmãos, que nós estudamos, que são ensinamentos que moldam o caráter cristão, mas também que dá toda a base da igreja cristã desde os seus primeiros passos. Paulo escreveu 13 cartas, que são intituladas como cartas paulinas, sendo que 9 dirigidas a igrejas e 4 sendo dirigidas a pessoas, especificamente a alguém. E muitas dessas cartas foram escritas a épocas em que o apóstolo esteve preso, e todas foram exclusivas para o povo convertido, salvo e amado de Deus. E sobre as aflições que sofreu por divulgar a graça de Jesus, ele escreveu, coloca em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 a 27, ele diz assim, eu vou resumir aqui, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um, isso corresponde a 195 chicotadas. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagem muitas vezes, em perigos e rios,
inimigos, em perigos de assaltante, em perigo entre falsos irmãos, em fome, em sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. O Paulo, que perseguia, teve encontro com Jesus. E Jesus começa a trabalhar Paulo. E agora ele nos relata o que lhe passou depois dessa conversão. E quando a gente começa a entender isso, nós vamos entender por que ele fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo, sobretudo, foi um homem simples, ensinava a simplicidade, sempre dando glória a Deus, mostrando e elevando o nome do Senhor sobre todos os nomes, nos ensinando, né, como comportar em culto, adoração, louvor, né? E as cartas por si só já provam esse cuidado, alertando a igreja a se guardar de pelo menos 3 vezes mais: da carne, da vaidade e das falsas doutrinas. E ele tinha consciência de sua grande missão e da necessidade de manter-se um testemunho agradável a Deus. Por isso que em 2 Coríntios 6, 3 ele diz assim: não damos nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. A responsabilidade dele, a mentalidade dele, de servir a Cristo, de representar o Evangelho e o próprio Senhor, era tanto que a preocupação era não dar escândalo algum, para que em nada alguém pudesse questioná-lo, sendo ele irrepreensível no Senhor. Glória a Deus. Por isso, com essa condição, ele diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, imitar Paulo significa manter uma consciência cristã, um falar e um agir digno da vocação a que os verdadeiros cristãos foram chamados. Ele mostra como tratar com amor, com paciência, com benignidade. São muitas coisas, irmãos, que nós anotamos aqui. Ele mostra o que esse amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tudo que ele diria. Que o amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. E aí vai. Então, imitar Paulo representa se espelhar nas suas ações fundamentadas em Cristo Jesus. E nós percebemos também que ele não faz isso por vaidade alguma. E ele não quer que alguém pense que ele é um objeto de adoração, alguém que possa ser venerado ou adorado, nada disso. Aliás, ele repreende quando os homens citam ele como deuses. Mas ele escreve ainda em Efésios capítulo 5, 1: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, mostrando que o imitar a ele é imitar a Cristo, é imitar a Deus, porque ele vivia de tal forma que ele mesmo dizia: não vai mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no Filho de Deus. Aleluia. Então, quando eu fui ler isso, fui entender isso, por que imitar a Paulo, sendo meus imitadores, é porque ele tinha características moldadas, ele tinha caráter moldado, ele tinha personalidade moldada, conforme a palavra, que fez dele um homem antes perseguidor sendo perseguido, um homem antes que não entendia a palavra de Deus, o Evangelho, o reino que Jesus foi anunciar, que queria a morte dos cristãos, os primeiros que ali se apresentavam, agora sendo ele o próprio cristão sendo apresentado, chicoteado por 195 vezes, açoitado de toda forma, passando por tribulações, um caráter mudado. Glória a Deus. Que nós possamos entender que a palavra de Deus tem efeito em nossas vidas. Alguém fala que não muda, muda simples. A palavra de Deus muda, não sei qual é a tua situação, ela muda. Talvez você fale: não consigo dominar o meu eu, o meu ego, o meu pensamento, mas eu posso lhe assegurar que se você ouvir a palavra de Deus, se você der ouvido ao Espírito Santo, se você quiser, Deus vai fazer com que você tenha um caráter cristão apurado. No tempo em que os homens estão cada vez aí se afundando mais no pecado, nós vamos viver um novo tempo, uma nova vida, uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. E Paulo escreve ainda no capítulo 3, versículo 17 de Filipenses:
Observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Observem os que andam segundo o exemplo que tem de nós. Irmãos, hoje à tarde eu orei a respeito disso. Falei, Senhor, eu quero ser um desses observados segundo o exemplo de Paulo Luiz. Parecido com Jesus, característica de Jesus, caráter moldado pelo Espírito, personalidade moldada pelo Espírito, natureza transformada pela palavra de Deus. Desde que aceitamos a Jesus, as mudanças começam a acontecer em nós. E essa situação acontece porque nós ouvimos a voz do Espírito Santo. Nós falamos há algumas terças-feiras atrás quanto à semente que cai na terra boa e passa a produzir. A terra boa, a semente é a palavra, a terra nossos corações. Quando nós permitimos a palavra trabalhar em nós, entrar em nós, então ela vai frutificar, ela vai produzir um efeito, de tal forma que nós vamos ser moldados conforme a palavra. Isto é, ouvir o Espírito falar em nossos corações. E na medida que nós vamos ouvindo, nós vamos tendo mais comunhão. E na medida que nós vamos tendo mais comunhão, nós vamos querendo estar mais perto dele e ser mais parecido com Jesus. Então o texto que nós lemos aqui nos dá a entender exatamente isso, né? Ainda nessa introdução, porque vamos ficar na introdução hoje, na próxima terça-feira a gente continua o assunto, né? O apóstolo Tiago escreve na carta, na sua epístola, no capítulo 1, versículo 21, ele escreve assim: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Quantos podem glorificar isso? Aleluia! Eu lembro, acho que são 3 ou 4 terças-feiras atrás, quando nós falamos da semente. E o apóstolo aqui está dizendo aqui, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Essa maldade que prevalece, ele está dizendo que prevalece, ele está sempre querendo botar as asinhas de fora. E aceite humildemente a palavra implantada em vocês. A palavra implantada é a semente que caiu em terra boa, a semente que está em terra onde pode frutificar, a qual é poderosa para salvá-los. Então ele fala aqui: livre-se de toda impureza, quer dizer, rejeita toda imundícia e recebe aqui com mansidão a palavra. Então, irmãos, nós precisamos nos deixar influenciar pela palavra de Deus. Ela é vida. Nos influenciar pela doutrina. Doutrina é ensino bíblico. Nos deixar ser influenciado pela palavra, pelo ensinamento e pelo exemplo novo recebido. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Então, o nosso ser precisa, conforme nós lemos aqui em Tiago, aceitar passivamente a atuação do Espírito. Aí vai cumprir em nós essa palavra de Efésios 4, que lemos, e ainda nos versículos 23 e 24, que lemos, que diz assim: e vos renoveis no Espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então o nosso conselho é: deixa a palavra mudar o que ela quiser, deixa Deus trabalhar em você o que Ele entende que precisa trabalhar, deixa a palavra moldar a sua vida, deixa Deus ser Deus em sua vida e fazer com que aquele homem, aquela velha natureza, aquele homem caído, aquele homem separado por conta dos seus pecados, agora vivificados pelo Espírito, passe a viver uma nova natureza em Cristo Jesus. Nós, por nós mesmos, nós não conseguimos. Não é por força nossa, irmãos.
Eu não tenho condição com o meu próprio esforço, você não tem com o seu próprio esforço. Nós só venceremos a nossa natureza caída, nós só deixaremos manifestar em nós uma nova natureza que agrada a Deus e que revela Cristo em nós, se nós permitirmos a palavra agir. No momento que eu permito que a palavra de Deus trabalhe na minha vida, no meu coração, então eu começo a dar espaço para que o meu entendimento seja um entendimento santo, seja um entendimento puro, seja um entendimento perfeito. E aí vai se renovando em nós, e nós vamos vivendo então essa natureza de Cristo, e aí sim nós passamos a ser mais parecidos com Jesus. Aleluia! E hoje em dia, irmãos, o homem moderno tem sido bombardeado de toda forma por princípios contrários à vontade de Deus. E a palavra do Senhor nos mostra isso: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós estamos vivendo esses dias. Eu li uma reportagem hoje, também de manhã, na revista Veja. Eu não vou citar o nome, mas de um rapaz que foi criado na igreja conosco. Eu vi ele desenvolver, vi ele crescer, filho de crente. E ele foi fazer teatro, coisa assim, foi contratado pela Rede Globo, foi fazer novela. E eu fiquei preocupado, eu falei, filho de crente, inclusive, pai dele, meu amigo. E esse rapaz fez sucesso na primeira novela que ele fez muito sucesso. Mas me chamou a atenção o texto hoje, porque foram perguntar para ele o que ele achava desse posicionamento cristão contrário à homossexualidade e esse comportamento, né? E a própria, ainda citar assim, a própria manifestação pública da Daniela Mercury, ou Daniela Mercury, né? Que se manifestou aí dizendo ser marido, coisa desse tipo. E aí eu corri para ver o que ele estava dizendo, e ele disse assim: não, eu acho isso totalmente natural, eu acho isso totalmente perfeito, porque as pessoas têm mais é que ser felizes. Aí eu fiquei triste e falei: meu Deus, o crente, o jovem, o adolescente, nós vamos ter uma palestra com os adolescentes 8h30 no sábado. Nós somos bombardeados o tempo todo. Essa forma de vida mundana que hoje está aí, ela quer fazer parte da igreja e do caráter cristão. E aí vai se misturando as coisas e vão se aceitando e vão achando que está tudo certo. Então você vai ver crente dizendo: não tem nada a ver. Ah, mas isso pode. Ah, mas também pode. Mas aquilo também não faz diferença. Irmãos, se nós nos mudarmos pela palavra de Deus, e se nós observarmos a palavra de Deus, nós vamos ver que não vamos aceitar mesmo. O mundo não vai nos aceitar, mas eu louvo a Deus. Eles podem não nos aceitar, mas eu quero parecer com Cristo. Aleluia. Que essa palavra seja viva em minha vida. E isso que compromete a vida, que hoje é permissivo por muitos, e que dá abertura para o profano, e que leva o homem à decadência, não venha a ser os nossos valores, mas que venhamos viver a nova natureza em Cristo Jesus. Nós vamos continuar esse assunto. Eu precisava fazer essa introdução, falar um pouco sobre essa natureza, como é o caráter, como é a personalidade, para que nós possamos entender que não é porque você nasceu assim, não. Viu? Alguém fala: não, eu nasci assim, você é assim mesmo. Não. Quando alguém se converte, quando alguém aceita Jesus, as suas convicções caem por terra, o seu fanatismo, como o caso de Paulo, cai por terra, a sua religiosidade, a sua tradição, os seus valores. Ele vai ver que é imundícia, que nada disso tem valor algum, e ele vai entender então a mente de Cristo, e ele vai permitir que a mente de Cristo
seja a sua mente, que a mente de Cristo faça prevalecer nele, e aí ele vai então começar a ser parecido com Jesus. Que essa palavra de Deus, nos dê essa oportunidade a cada dia de sermos mais parecidos com Jesus. Quantos aqui querem ser parecidos com Cristo? Amém. Glória a Deus. Eu falei para mim mesmo esses dias. Falei, Senhor, eu tenho falado muito sobre vida cristã. Eu tenho falado alguns pontos na igreja que nada diferente do que a Bíblia nos ensina, só Bíblia, mas que talvez tenha cansado alguns irmãos. Eu quero pedir perdão, não se canse. Não se canse, é a palavra de Deus. Eu não sei se eu vou ficar aqui mais um mês, mais um ano, mais 10 anos, mas o tempo que eu quis ficar, eu quero transmitir para vocês a palavra de Deus, que vai ensinar para a vida plena, que vai nos ensinar, não hoje, simplesmente um adolescente ou jovem, como temos muito aqui, mas vai nos ensinar para a vida toda, e que essa palavra de Deus que é viva, vem estar viva em mim, vem estar viva em você, nos fazendo entender que não é como os homens pensam, não é se associando a eles que nós vamos fazer a diferença, mas é sendo parecido com Cristo a cada dia e observando a sua palavra, que nós seremos vitoriosos e que nós chegaremos nos céus e poderemos apresentar mãos santas, limpas, de quem foi lavado, de quem foi remido, de quem foi salvo na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Coloque-se em pé, vamos orar. O nosso horário já deu, não quero cansá-los mais, mas que essa palavra caia no teu coração, como cai a semente em boa terra, que você não venha se distanciar do mundo de ensino, porque tem sido insistentemente falado sobre vida cristã, mas que essa seja a motivação de você estar aqui na próxima terça-feira para ouvir a palavra de Deus. Amém? Pastor, quando estão felizes e alegres, falaram, para dizer amém? Amém. Aproximadamente 27 anos atrás, um dos autores da Escola Dominical escreveu assim: duvido que até a vida de um cão não mude quando o seu dono aceitar Jesus como Salvador. A palavra muda-nos, mas não. E faz mais ainda, né? Nos muda, nos transforma e nós passamos a ser luz, passamos a ser sal, e tudo que está ao nosso redor recebe o efeito dessa mudança, transformação. Amém? Hoje nós não nos cansamos de ouvir a palavra, agradecemos por essa palavra e estamos alegres por ela. Amado Deus, eterno Pai, nós louvamos o Teu nome, exaltamos o Teu nome pela Tua palavra. Muito agradecidos somos nesta noite, porque o Senhor ministraste aos nossos corações. O Senhor deseja no Senhor fazer melhor, mais sinceros, dedicados, humildes, Senhor, transformar o seu caráter, Senhor, polir, Senhor, os temperamentos, ajudar-nos, Senhor, a andarmos segundo o Teu propósito, o Teu querer. Abençoa o Teu povo nesse lugar ainda, mais e mais, Senhor, que abre cada coração um desejo ardente de obedecer, de andar segundo o Teu querer, que possamos, Senhor, observar os Teus mandamentos, Senhor. Ajuda-nos a ser luz, ajuda-nos a ser sal, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a ser teus filhos, em nome de Jesus. Amém. que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a doce presença do Espírito Santo seja com cada um de nós. Então digamos amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus.